Então, pessoal, é o nosso terceiro e último tópico, vai tratar um pouquinho sobre a capacidade civil das pessoas com deficiência. Mas, espera aí, professor, o que é a capacidade civil? Capacidade civil, gente, é talvez a autonomia que a pessoa com deficiência tem em fazer negócios. Negócios de qual tipo? Fazer uma compra, fazer uma venda, fazer um empréstimo de dinheiro ou bens. Então, essa capacidade, ou ter um patrimônio e saber gerir por conta própria, por exemplo, ter uma casa e saber, por exemplo, arrumar, saber, por exemplo, contratar algum pedreiro, alguma pessoa para fazer obras na casa. Então, essas questões aí são muito importantes, por quê? Porque dependendo da capacidade da pessoa, aquilo que ela fizer não vai ser considerado válido. Vou explicar certinho. O nosso Código Civil, gente, é a nossa lei aqui atual que dispõe sobre a personalidade e sobre a propriedade e sobre a família. Então, a personalidade diz respeito à pessoa, diz respeito à identidade. É o Código Civil que trata dessa questão da identidade da pessoa, a questão também de como, se ela tem essa capacidade ou não, se ela pode ter bens, se ela pode casar, se ela pode herdar bens. Então é uma lei que trata de todos esses temas e é uma das leis mais importantes aí do nosso país. Então o Código Civil, gente, ele trata desse tema dentre a personalidade, que é a capacidade civil, que é muito importante para vocês saberem. E por quê? Porque, pessoal, muitas vezes o deficiente, ele pode ser uma pessoa com uma capacidade plena, que significa o quê? Que ele tem um discernimento tão bom que ele pode fazer um negócio, uma compra, uma venda, um empréstimo, ele pode contratar pessoas, ele tem a capacidade de saber exatamente aquilo que ele está fazendo. Mas há pessoas com deficiência, principalmente as pessoas que têm uma certa deficiência mental, que elas não têm essa capacidade. E essa incapacidade, como o próprio Código Civil chama, ela pode ser uma incapacidade absoluta ou uma incapacidade relativa. A incapacidade absoluta, gente, ela ocorre em duas maneiras. Ela pode ser ali, talvez, pela pessoa que é menor de idade. Então, uma pessoa ali que é incapaz absolutamente, uma pessoa menor de 16 anos. Ou seja, não importa, eu, por exemplo, tenho 14 anos e eu tenho uma casa que é minha mesmo. Meu pai ali me doou, me fez uma doação e ele me deu uma casa. E eu com 14 anos quero vender essa casa. Vou lá, anuncio lá na OLX, por exemplo, e acho um comprador lá e falo, ó, fulano, agora vamos vender a casa. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Por quê? Porque eu sou um incapaz absoluto, ou seja, nada que eu fizer vai ser considerado. Então, obviamente, se eu vender essa casa que meu pai me deu, isso não vai ser considerado válido. Ou seja, qualquer pessoa ou juiz vai anular de imediato. Falar, ó, Ricardo não pode vender a casa dele sem os pais ou representantes dele autorizar. Então, eu sozinho com 14, 15 ou até mesmo 16 anos, eu não posso fazer isso. Mas e os deficientes? Eles podem ter bens, eles podem comprar, vender. Aí é que tá, gente. Os deficientes, de acordo com o artigo 4º do Código Civil, eles são incapazes relativamente. Por quê? A diferença do absoluto, o absoluto, por exemplo, um juiz ele vai olhar uma pessoa menor de 16 anos, ele não vai querer nem saber se o cara é um mini Einstein, se o cara é um mini gênio ou se a pessoa é
um jovem infantilizado. Ele não vai querer saber disso. Se ele praticou um ato, vai ser anulado da mesma forma. Vai ser anulado de imediato. Agora, uma pessoa com deficiência, se ela pratica um ato, o juiz ele vai analisar através de perícia, com psicólogos, profissionais especializados, ele vai analisar se a pessoa tinha capacidade de saber aquilo que ela fez, se ela tinha capacidade ali de saber que ela fez uma compra, quais que eram os termos daquela compra, se ela sabia ali que ela poderia ter alguma perda ou algum ganho significativo. Então tudo isso é levado em conta, tá, gente, para ver se a pessoa tinha essa incapacidade ou não tinha. Porque a relativa pode ser que a pessoa é incapaz, pode ser que não. Vai depender muito das circunstâncias. Então, os incapazes aí relativamente são os maiores de 16 e menos de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, traduzindo, as pessoas bêbadas ou as pessoas usuárias de drogas. Aqueles que por causa transitória, ou seja, aquela pessoa ali que em algum momento ela perde a consciência, por exemplo, pessoa que tem Alzheimer, muitas vezes elas estão ali lúcidas, mas de vez em quando ali elas se perdem, e se ela pratica um ato ali, uma compra, uma venda, um empréstimo, durante aquele período que ela está fora ali da sua consciência, aquilo, naquele momento ela era incapaz, então aquilo não será levado em consideração. Ou pode ser de forma permanente, ou seja, uma pessoa com uma deficiência intelectual severa será considerado incapaz, porém relativo. Por que relativo? Porque admite prova em contrário. Admite prova atestando, aquela pessoa, embora ela tenha uma deficiência ali, ela tinha capacidade de saber daquilo. Então tem que tomar cuidado, tá, gente? Inclusive na minha próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados ali, né, acerca da responsabilidade ali com os bens, né, de cada um. Falar um pouquinho da responsabilidade que o comércio tem para com os deficientes, né? Então isso vai ser na minha próxima aula. Espero que tenham gostado e deixarei um materialzinho muito bacana para vocês, tá, gente? Darem uma olhada. Então até mais, uma boa tarde a todos.